A gente vai comentar então as questões de geografia, né? A parte, na verdade, de geografia da prova de ciências humanas e suas tecnologias. E após a gente conversar um pouco sobre a prova, acho que foi consenso, né? A prova está um pouco mais conteudista esse ano, né? Ela está voltando alguns conteúdos, inclusive geografia física, no caso, um conteúdo que não tinha aparecido até então, que é tectonismo. Havia algum tempo que não aparecia na prova, né? E nós vamos comentar algumas questões, começando aqui pela questão 27. Mas de qual cor que é a sua 27? 27 do caderno amarelo. A gente está usando o caderno amarelo como referência, que é a questão da Pangeia. Fala aí. Pois bem, você vendo a questão, ela abordava, ela mostrava 1, 2, 3, 4, 5 mapas, indicando o progresso da movimentação das placas tectônicas. E a questão, ela perguntava, ela dava foco na análise acerca do aparecimento da dorsal mesoceânica. Pois bem, o conceito de dorsal mesoceânica vai ser a linha de fratura que existe no meio do Oceano Atlântico e que marca o movimento divergente das placas. E aí, quando você analisa o mapa, você percebe que a formação da dorsal mesoceânica, ela se dá por completo no tempo Cretáceo, no período Cretáceo, o que mostra a era Mesozoica do período Cretáceo a 65 milhões de anos, marcando a letra D, que é a formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. E aí você verifica ali, como bem colocou o professor Igor, que duas placas que devem ser levadas em consideração é a placa africana e a placa sul-americana, que no momento que houve um movimento divergente, logo a separação, houve o que? O material magmático subindo, criando a dorsal, e que não é nada mais nada menos do que uma cordilheira submersa, uma cordilheira submarina. E é bom ressaltar para outras provas que é a maior dorsal do mundo, cerca de 74 mil quilômetros de extensão. Tranquilo? Só comentar um ponto aqui que eu acho interessante, talvez você possa ter ficado na dúvida da letra A, separação da Pangeia a partir do Permiano, já que nós temos no final da era paleozoica, né, as forças de separação começando a aparecer, mas aqui é o início e até mesmo pelos mapas dava para observar que ainda não tem a formação do dorsal, né? A dorsal ela só vai se constituir mesmo amplamente uma separação tanto da América do Sul quanto da África e da Europa e da América do Norte no período 4, que é o Cretáceo, como o Igor e o Lindenberg haviam comentado. Bacana a questão. Vamos pegar uma outra aí, Léo. Vamos pegar aquela dos BRICS. Questão 38 do caderno amarelo. É uma questão que era de se esperar, tendo em vista que já estava determinado que o Brasil estaria este ano, julho, a sediar um fórum internacional envolvendo esses 5 países que compõem o BRICS. Então era de se esperar uma questão nesse sentido. E logo a questão, ela tem pouquíssimas dificuldades nesse sentido. É uma questão altamente atualizada, foi muito bem trabalhada em todos os cursos de atualidades que prontos. O material, né? Então está tranquilo aqui, Brasil, África do Sul, Índia, China, Rússia, são países de economia emergente e que tem aí colocado para o mundo que eles estão para mandar ver, né, e acontecer. Porque são países de alto crescimento na economia mundial. Trocado, professor Vilela, comentário. Essa questão, eu acho que ela é interessante porque ela vai trazer algumas coisas, como o professor Lindenberg disse, que estão extremamente atuais e da discussão que a gente tem dentro desse grupo, que são os BRICS, sobre a questão desse intercâmbio econômico entre os países. Isso é importante ressaltar. Professor Bruno, comentário. Como já foi falado, a gente já foi abordar as principais questões aí, né? A gente tem que perceber esse alinhamento desses países como uma nova forma de criar novos polos de centralização da economia. Então você sair daquele eixo tradicional, baseado nas economias do norte, e ter uma dispersão maior desses países emergentes que têm um alto crescimento, como já foi abordado pelo professor. E é interessante, professor, que esse bloco BRICS ele tem uma característica física e estrutural diferente, porque ele pega países, que são 5, e em posições geográficas distantes, e que na verdade os demais blocos têm toda uma proximidade
grande parte deles. Manda outro aí, quem vai agora? Aí, Questão 40. Pessoal, na questão 40, esse era um dos assuntos que a gente já esperava para a prova, né? O assunto de urbanização, que é um dos assuntos que normalmente está presente na prova todos os anos, né? E a questão 40, assim, nos surpreendeu positivamente porque trouxe algo bem próximo da gente, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, né? E os municípios que estão na região metropolitana. E como a gente havia comentado aí durante algumas vezes na sala, toda vez que você tem um mapa que apresenta setas, até mesmo pela legenda, né, era possível inferir aí que o mapa está falando de migração, deslocamento, tá? E ele fala, o fluxo migratório representado está associado ao processo de... O que acontece, pessoal? Nós vimos em sala que à medida que a cidade de Belo Horizonte foi crescendo, né, pensando em termos da população, a gente vai ter uma criação de uma mancha urbana que vai pegar não só Belo Horizonte, como também os municípios vizinhos a Belo Horizonte, né? Que são as áreas onde normalmente o espaço é mais barato e ao mesmo tempo você tem ali uma segregação espacial, né? Então nós sabemos que os espaços mais centrais, mais valorizados, tendem a ser mais verticalizados, enquanto os espaços mais periféricos, né, tendem a ser, apresentar um crescimento horizontalizado. E a letra D, pessoal, que é a resposta, gabarito da questão, ele fala: o processo está associado, né, à conurbação entre municípios contíguos. O que são municípios contíguos? São municípios, né, fronteiriços, né? É interessante ressaltar que a questão conceitual. Muitas das vezes a gente bate para o nosso aluno a importância de ter o conhecimento e embasado no conceito também. E aí você mais uma vez prova que o conceito faz diferença. O aluno nosso tem que ter conhecimento que a conurbação é nada mais nada menos que a mancha urbana grande, mas que tem um efeito de crescimento horizontal a partir dos municípios. Então a cidade cresce, verticaliza, mas horizontaliza. E esse contato físico, criando essa grande mancha urbana, é que nós vamos caracterizar de conurbação. E é bom pontuar nessa questão a diferença entre o conceito de município e o conceito de cidade. Porque a questão da conurbação trata do crescimento das cidades e não do município. Tendo em vista que o município é a área somente. Isso. E na região metropolitana de Belo Horizonte, é bom ressaltar, nem todos os municípios que compõem a região são conurbados. Então não precisa. Brumadinho, por exemplo, não está conurbado. E, no entanto, faz parte dos 33 municípios que compõem a RMBH. Mais algum, gente? Quem mandou? Quem está falando? Vilela. Vilela, manda um, Vilela. Olha só comentar sobre a questão 23, que ela vai trazer uma coisa interessante, porque é uma questão que traz um conteúdo, mas por meio da chave a gente consegue, por interpretação, resolver a questão. Então é muito importante, é isso a gente veio frisando aí ao longo do ano inteiro, de quando vier uma charge, uma tabela, um gráfico, analisar, porque na maioria das vezes a resposta vai estar ali dentro. Essa charge, o importante de perceber é que esse índice, o fato dele estar esticado e deitado, é para mostrar a distância territorial que ele vai estar integrando por meio dessa forma de comunicação. É um assunto que aqui está dizendo, uma charge datada de 1910, mas o assunto de comunicação, da integração de lugares distantes dentro do Brasil, é extremamente atual. Essa comunicação, a evolução dos transportes, das comunicações, é um assunto extremamente atual. Então sempre, e aí voltando e repetindo mais uma vez, pensar e analisar bem. Você vê aí um dos braços do Rio, o Rio Grande, você vê o Prata, você vê o Amazonas e o Pará, pegando as extensões de sul a norte do Brasil. Bacana a sua colocação. Boa questão e bom comentário dela. Bacana essa questão que você pega aí, lá no enunciado da questão, abaixo está dizendo assim: em breve já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido os pés. Então, essa ideia de Brasil aí é o Brasil todo, não é o Brasil uma região só. E mais interessante, professor Vilela, que aqui coloca em 1910. Então, veja bem que coisa interessante, porque quando se trata de um tema que está ligado às infovias, trata-se algo mais recente, dentro do espírito da grandeza territorial do Brasil. E é interessante pensar que esse vai ser o grande desafio ao longo de toda a história do século XX, pensando na regionalização, que é a integração das regiões, né? Porque devido às dimensões geográficas do Brasil, né, esse sempre foi um desafio ali, principalmente no início do século,
quando nós tínhamos ali uma forma de articulação do território ainda muito precária, né? Nós nem tínhamos, né, professor, a regionalização do IBGE. Pois é, não tínhamos, e aquele, como ele trata de 1910, é um ponto bem interessante, como o professor Guilherme colocou, que é essa questão da extensão territorial ser bem legal, pegando aí do Rio Grande do Sul, né, ao Amazonas e Pará. Então, assim, ele tá frisando bem essa questão da dimensão territorial. E tem uma questão aqui que é importante mencionar também, pelo fato do Amazonas e o Pará representar os pés, e quando você percebe que tem a integração do Amazonas e do Pará, no caso, na parte central da cabeça do índio, indicando que ali que é o centro pensante. Entretanto, você não consegue ver uma integração entre o Amazonas e o Pará. Você pode perceber que o índio está com as pernas abertas, mostrando que tem interligação do estado do Amazonas com o Rio Grande, com o Prata, entretanto não tem essa interligação entre os dois estados que são da mesma região. E até pela dimensão territorial, né? Porque se você pega a parte sul do Brasil, é a menor região do Brasil, em termos de área, né? Olha, moçada, eu fiquei muito satisfeito com a prova. Acredito que pela avaliação do grupo de professores aqui, uma prova que não nos reservou, no meu entendimento, não reservou surpresa. Inclusive, a própria questão que vai falar do Mar de Aral. É uma questão vinculada não só à geografia, mas que foi também trabalhada na biologia, no processo histórico. Essa prova ela acaba confirmando uma tendência que a gente observou no ano passado, que é um crescimento maior do conteúdo, da necessidade do conteúdo. Perfeito, professor. Então, ano passado você teve já essa introdução, você tinha que ter um conteúdo mais abalizado para conseguir resolver as questões, e esse ano ficou muito mais marcado ainda. Você tem que ter uma noção bem clara dos conceitos geográficos para você conseguir resolver as questões. Boa, Bruno. Não adianta a gente esperar do aluno que ele vai resolver a questão nessa leva de alunos só pensantes. Ele tem que ter justamente essa carga de informação, de conceito. E uma coisa, um fato interessante, complementando aqui o que o professor Bruno disse, é a questão do tamanho das questões, né? As questões ficaram mais enxutas, como confirmando também uma tendência que já havia começado no ano passado, né? Então nós temos aqui novamente questões mais enxutas e questões valorizando mais o conteúdo. Acho que essa acaba marcando uma tendência dessa prova, que ela está se consolidando. Então essa consolidação vai demarcar o que vai ser o Enem no futuro. E essa prova aqui, ela já demarca bastante isso. Você vai ter que saber lidar com suas habilidades, com a resolução de problemas, mas para saber resolver esses problemas, você vai ter que ter um domínio dos conteúdos e dos conceitos que compõem as áreas. Uma boa sacada também, não saindo da geografia, mas do nosso percorrer todas as provas, nós vimos lá a questão da biologia, que é do cerrado, os biomas. Nós, na geografia, nós temos o cuidado, nós temos a certeza que não passa 2, 3, 4 aulas trabalhando com todos os biomas. E a questão de biologia estava lá, cerrado, lençol freático profundo, raiz axial. E eu queria destacar também que na prova, nas questões finais, na parte de física, ciência da natureza, nós tivemos duas questões aí que remetiam à geografia também. A questão do buraco da camada de ozônio, né? E a questão 86, quando ele fala do uso da geração do biogás através da aterro sanitário, né? Que é o gás metano, que também nós falamos em sala, quando a gente estava pensando sobre fontes de energia, nós falamos sobre... Inclusive, trabalhando até em MDF, Mecanismo de Desenvolvimento, incorporando a possibilidade de nós termos mais créditos vinculados à utilização dessa matéria orgânica transformada em fonte de energia. Então, colegas, valeu a prova. Pessoal, obrigado e até logo, né? Até breve. Um grande abraço. Federal. Um abraço pra você. Federal, comendo bandejão.